Já tá gravando. Oh, raio sol, suspende a lua. Lá vem o Pedroca no meio da rua. Oh, raio sol, suspende a lua. Lá vem o Pedroca no meio da rua. Acorda, meninada! Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada? Ai, meu Deus! Sejam bem-vindos! Eu sou a Carolina Cordeiro, esse é o meu filho, o Pedro Cordeiro, mais conhecido como Pedroca, nariz de pipoca. É isso, Pedroca? É! E hoje, eu e o Pedro estamos aqui para falar para vocês que a gente vai fazer uma história super legal nesse universo cheio de pipa, de sombrinha, de imaginação, porque hoje eu vou fazer para vocês a contação de história do meu livro, Pedro, o Pequeno Grande Príncipe. E quem que é esse príncipe? É o Pedroca, o menino que descobriu o poder de viajar e ir em vários lugares. E nesse livro eu vou contar um pouquinho sobre como ele enxerga a vida, as possibilidades e tudo de bom que acontece na nossa vida. Esse livro conta a história de um estudante que resolveu fazer uma viagem e ele arrumou a sua mala. E quando ele arrumou a mala, ele imaginou tudo o que ele precisava para fazer essa viagem. E ele colocou o quê? Ele colocou uma lupa para ver se dá para ver o sol, o horário e as estrelas. Ele colocou também uma garrafinha d'água para ele não ficar com sede. Mas olha que legal, quando o Pedroca chegou aqui e ali, em todos os planetas que ele visitou, ele descobriu que ele não precisava de nada disso, pois a sua bússola era outros caminhos, né, filho? E a gente vai ler um pouquinho para vocês entenderem o poder da imaginação e como o Pedroca consegue se comunicar com o sorriso, com os olhos e com o coração. E ele adora fazer amizade. Então esse livro é para ficar um pouquinho perto de vocês e para vocês aprenderem que todo mundo pode ter um amigo especial. Vamos lá? Vem com a gente! Vamos, Pedroca! O Pedroca disse sim! Você já disse sim? Então grita bem alto aí do outro lado. Sim! É sim? É não. E o Pedroca tem um jeito todo especial de dizer sim e não. Quando ele quer dizer sim, ele olha para a direita. E quando ele quer dizer não, ele olha para a esquerda. E aí vamos ver a resposta dele, hein? Sim, Pedroca, a gente pode começar a nossa contação de história? Sim ou não? Não, ele disse que não. Então a gente vai esperar para ver que horas que a gente pode começar a nossa contação. E ele que manda, hein, no pedaço. E aí, Pedroca? E agora, a gente pode começar a nossa contação? Sim ou não? Não. Eita, que o Pedroca quer contar é outra coisa. A hora que ele olhar pro sim, a gente começa. Porque é ele que manda. Hein, Pedroca? E agora a gente pode começar? Então tá. E agora ele olhou pro sim e a gente vai fazer a nossa contação, que é sensacional. E eu vou ler para você. O Pedro, com seu olhar sempre curioso, ele convida a todos para viajar e descobrir com ele qual que é a nossa verdadeira missão nesse mundo. Que todo mundo pode ser um pouco de Pedro e que o Pedro é um pouco de todo mundo. Ele fala sobre a coragem de ser quem somos. E ele pergunta para você que tá aí do outro lado, que mundo que a gente merece viver? Hein, Pedroca? Que mundo que a gente merece viver? Vamos ler um pedacinho da história para você, meu amigo. Esse livro foi escrito a partir de muitas vivências que eu e o Pedroca tivemos nas escolas. E ele é dedicado para todas as crianças que têm alguma doença rara. E vamos lá, vem viajar comigo.
O universo disse sim. O ônibus já estava quase chegando quando ouvimos um barulho estrondoso. Creque, praque, peque. E tudo apagou. Mais um trabalho de campo e de novo havia esquecido a lanterna. Para uma geógrafa que realizava tantas atividades como essa, esquecer as coisas parecia até de propósito. Adorava uma aventura, mas o ônibus tinha que quebrar logo numa estrada de terra. E ainda, como se não pudesse piorar, o ônibus atolou por causa da chuva. Pronto, atolado e quebrado. Poderia ter escolhido outro lugar, mas não ali, tão distante do nosso destino, a Serra da Canastra. Ônibus quebrado e atolado, tarde de noite, a noite vem vindo e uma pequena raposa insistia em rondar a volta. Custei a pegar no sono. As raposas são perigosas. Meu Deus, a raposa está rondando aí. Cuidado, me dê a mão, fique aqui. Vamos ficar todo mundo junto. Olha, quanto tempo será que já está? Olha para mim. Isso, olha para mim. Mas o cansaço foi maior que o medo e o sono pesando sobre meus olhos levou-me a adormecer sobre as estrelas. Sopradas pelo vento, as folhas pareciam fazer um barulhinho estranho. Foi quando eu vi o menino de cabelos cacheados, que em silêncio aproximou-se de mim, mas logo seu semblante se transformou em um olhar preocupado. O vento balançou seus cachos e ele chegou pertinho dessa mulher que estava com o ônibus atolado e disse: "Olá, me chamo Pedro." E aí, quando eu olhei, eu me encantei. Vi um menino de cachos volumosos. Uau! E ele não parava de sorrir. Ele não parava de sorrir. E ele sorria tão lindo. Assim. Aí, gente. Um sorriso tão largo que seus olhos ficavam apertadinhos. Pensei, será que ele é de verdade? Será que ele é de verdade? Sua pele tão lisa e brilhante. Seu nariz tão pequenininho. Parecia um anjo barroco. Suspirando igual Pedroca, eu respondi: "Que fazes aqui?" Vem, você vai descobrir." Eu jamais consegui explicar a magia daquele encontro, mas aconteceu. Talvez não tenha sido ao acaso que o ônibus tenha quebrado justamente ali, naquele dia e naquele lugar. O universo havia dito sim, sim! E no escuro da noite, uma tela se abriu e várias cenas começaram a surgir. Em silêncio, aquele menino de cabelos cacheados viu cenas de sua vida passando numa tela invisível. E seu olhar me convidou a prestar atenção no que ele poderia me contar. Então, ele começou a falar. Será que o tempo existe? Quanto tempo está agora? Será que esse lugar? E o tempo a contar? Quanto está o tempo? Quanto? Mas o menino, por um instante, colocou-se a chorar. Lembrou-se de onde vivia e não sabia se queria mesmo viajar. Então,
essa história a gente vai continuar juntinho. Vem comigo. Viajar pelo poder da cultura e da imaginação e ser grande, feito Pedroca. Tchau!